Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvamos a Deus nessa noite por mais um programa Momento Bíblico, programa diretamente dos estúdios ao vivo da Santa TV News São Publicidade, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Louvo a Deus pela tua vida, pelos amados e queridos irmãos que fazem parte desta noite, dessa audiência, nos prestigiando por seu carinho, de estar conosco ouvindo algo bom e melhor da parte de Deus para a tua vida. Deus abençoe meus queridos irmãos de perto e de longe, sejam todos muito bem-vindos aos irmãos da igreja, ao qual eu faço parte do Ministério Assembleia de Deus, remanescente em Cristo. Deus abençoe aos queridos irmãos, obreiros, obreiras, a cada um, ao nosso pastor presidente, Ronério, que Deus abençoe em Cristo Jesus, aos irmãos que estão em Extrema Minas Gerais, Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Meus irmãos também de Nações Unidas, sejam muito bem-vindos em Cristo Jesus. Aos meus queridos e queridos irmãos que estão nos prestigiando no YouTube e no Facebook, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Vamos fazer uma pequena oração para Jesus abençoar mais ainda esse trabalho para a glória de Deus. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na tua casa, casa de oração, casa de comunhão, que quando falamos de ti, ó Pai, é momento de comunhão. E quando temos esse momento de comunhão, temos a oportunidade de estar ouvindo a tua palavra. Amém. Irmãos queridos e amados, sejam bem-vindos ao nosso programa, porque hoje o tema de hoje é um tema muito esclarecedor e abençoador para a nossa vida. Principalmente quando nós falamos que servimos a Deus. E quando nós servimos a Deus, nós temos a ciência de que Deus é o primeiro da nossa história, Deus é o princípio de todas as coisas. E se Deus é o princípio de todas as coisas, levamos isso como primordial para que isso seja glorioso para Deus, glorioso para a nossa vida espiritual, sentimental, ministerial, eclesiástica, em todas a nossa maneira de viver. E para que o Senhor seja cada vez mais expressivo sobre nossa vida em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar será que existe no povo de Deus, nas igrejas evangélicas, de uma certa forma, né? Quando falamos povo de Deus é porque somos um povo de um só Senhor, um só Deus e de uma só palavra, de uma só nação, de um só Espírito. Então, quando nós levamos isto para a nossa vida, nós devemos entender que Deus, além de Ele ser o primeiro de todas as coisas, isso vai mudando a nossa vida diante dEle. Nosso comportamento, nossa postura de igreja, uma igreja que tenta seguir a palavra de Deus, não só de falar. Tem muita gente que fala, os púlpitos das igrejas hoje em dia se fala muito de Bíblia, se fala muito de Deus, mas poucamente, de uma maneira, de um contexto familiar, família de Deus, poucamente se vive isso. Então, se fala muito de amor, se fala muito de oração, se fala muito de comunhão, mas e o retorno disso? É pouco, em muitas igrejas é pouco a união, a oração, a comunhão. Por que isso acontece? Algo de errado está acontecendo. Ou será que o inimigo está trabalhando tanto de uma forma tão poderosa que está destruindo a igreja de uma forma específica, tirando as raízes da igreja? O que é a raiz da igreja? Primeiro, é a palavra de Deus, é a fé, a oração, é a comunhão, é a unificação. São formas que, quando se une, faz uma igreja, né, um povo de Deus fortalecido. Agora, quando nós olhamos para isso e vejo que esses fatores estão sendo cada vez mais havendo anormalidades e havendo incidentes, significa, meus queridos irmãos, que essa igreja ela não está conseguindo caminhar da forma como ela deveria caminhar. Esse povo não está conseguindo caminhar como deveria caminhar. Isso é um problema muito terrível, porque quando não consegue caminhar da forma de que Deus
projetou para o seu povo caminhar, significa que está havendo falhas. Pode ser falhas espirituais, pode ser falhas humanas. E quando tem isso acontecendo, isso é muito perigoso, porque vai dando brechas ao inimigo, vai dando brechas ao adversário e faz com que Deus seja um segundo plano. Que Deus nos livre, irmãos, que nós não sejamos determinadas pessoas que olham para a obra de Deus e apenas de vez apoiar e incentivar a obra de Deus na vida do próximo, nós estamos criticando, nós estamos olhando para um contexto de julgatório, né? E muitas das vezes não estamos apoiando, incentivando o projeto do irmão, o projeto da irmã, incentivando o crescimento de Deus na vida da irmã e da vida do irmão. Então muitas das vezes nós sejamos até, em outras palavras, pedra de tropeço, né? Pedra de tropeço, porque perdemos a edificação, perdemos a comunhão com Deus, perdemos a comunhão com a sua palavra. E se nós perdemos isso, nós se tornamos dentro da igreja, dizendo glória a Deus, aleluia, batendo palmas, mas seremos pedra de tropeço ao crescimento do reino, pedra de tropeço ao crescimento da obra do Senhor. E isso é muito perigoso, porque quando nós tenhamos isso, mas não entendemos que somos assim, não entendemos que estamos sendo assim, e aí o que vai acontecendo? Vamos sendo pedra de tropeço espiritualmente dizendo, e isso é perigoso, porque a gente não cresce na presença de Deus, quem está em nossa volta também não cresce na presença e na glória de Deus, e o ministério ao qual eu faço parte também não cresce, porque eu estou sendo um conivente ao erro do crescimento. Então eu não consigo expressar para Deus algo melhor, algo bom, algo glorioso, porque eu não consigo ajuntar em minha vida aquilo que o tema de hoje nos abrange, que é a empatia, o sentimento, ser tocado pelo Senhor, ser tocado pelo Espírito Santo de uma forma poderosa e gloriosa, de uma forma espiritual. E isso faz com que nós não conseguimos atingir a esfera de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe e reveja os seus conceitos, irmãos, espirituais, eclesiástico, para você entender por que às vezes a igreja do Senhor ministerialmente não cresça. Porque igrejas não crescem, templos não crescem. Quando eu falo crescer, em todas as áreas, muitas das vezes não sai daquilo, é aquela mesmice, parece que enraizou aquilo e ficou entrando e saindo e não muda. Por que isso está acontecendo? Às vezes, não é porque a igreja tem oração, não é porque a igreja ela tem trabalhos, campanhas, muitas vezes não é isso. Muitas das vezes é porque o povo não tem empatia um para com o outro, não tem o sentimento de se colocar um do lado do outro para que sinta aquilo que o irmão está passando, ou se ele está alegre, ou ele está sofrendo, ou ele está triste. E muitas vezes a falta de empatia no meio do povo de Deus faz um povo que se diz ser de Deus, mas as suas obras não condiz com aquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que Jesus nos ensinou em referente a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos um versículo da palavra de Deus, que quando o apóstolo Paulo nos ensina, ele falando ao Timóteo, ele falou: Timóteo, tome cuidado, porque vai chegar um tempo em que você haverá testificar como se fossem as obras dos fins dos tempos. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 3, louvado seja Deus, e está escrito aí: sem afeto natural, ou seja, sem um sentimento comum. Começa por aí a grande falta de empatia. Irreconciliável, não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue abraçar. Caluniadores, aqueles que julgam e falam mal dentro da própria casa do Senhor. Incontinentes, não conseguem estar no mesmo nível de localidade espiritual. Cruéis, sem amor para com os bons, no final do versículo. Cruéis e sem amor com os bons. São os homens que hoje existe e haverá lá na frente, pior ainda, para que não tenha aquela união. Não creio em Deus,
não obedecem à palavra de Deus, não amam a Deus como seu único e suficiente Salvador, não amam Jesus, não amam o Espírito Santo, não amam a nada a não ser a si mesmo, creem nas coisas que apenas vê e não crê no espiritual, no mundo espiritual de Deus. Então, essa é a guerra espiritual que estamos vivenciando. Dentro do contexto chamado igreja, existe um povo que ama, existe um povo que adora, existe um povo fiel. Mas existe a síndrome de Sanbalate, Gesem e Tobias em volta do povo de Deus. Existe a síndrome dos contras do crescimento da obra de Deus. E isso, se a brecha crescer, vai tocando naqueles que amam, vão confundindo aqueles que amam. Por isso que é importante na casa de Deus ter um discernimento de espírito, discernimento espiritual, para entender as três linguagens: a linguagem de Deus, a linguagem do diabo e a linguagem dos homens. E quando você tem esse entendimento, Deus esclarece essas coisas e você começa a ter uma vida de percepção. Tem pessoas na casa de Deus que não estão tendo percepção das coisas, não está tendo percepção ministerial, não está tendo percepção de como é a obra do Senhor dentro do seu contexto. Simplesmente faz a obra de Deus de qualquer jeito, fraudulosamente, relaxadamente, e não consegue fixar a sua mente como uma mente de Cristo. Se eu tenho uma mente de Cristo, se você tem uma mente de Cristo, você é uma pessoa mudada, transformada, trabalhada pelo Senhor, uma pessoa que deixa o Espírito Santo operar de uma forma libertadora, libertadora das coisas ruins. É um crente que não tem inveja, é um crente que não fala mal do seu próximo, é um crente que sabe perdoar e é perdoado, é um crente que tem misericórdia e recebe misericórdia, é um crente que crê em Deus e sabe que Deus é a única resposta dele para todos os seus problemas. Mas isso é uma questão psicológica que vai sendo trabalhada também no espiritual. Ou seja, eu tenho que contextualizar, né? Eu tenho que trabalhar toda a minha vida humana dentro do espiritual, para que Deus trabalhe em todas as áreas da minha vida. Acontecer em mim aquilo que se chama buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sendo assim, eu serei muito abençoado. Então é isso que falta em muitas pessoas. Muitas pessoas estão na igreja, tanto tempo na obra de Deus, são abençoadas, mas Deus quer abençoar muito mais. Só que não, Deus abençoa por quê? Porque precisa ter a empatia, esse sentimento com o próximo. Precisa ligar-se ao ser humano, ao aquele que está em volta, porque faz parte da família de Deus, família cristã, família que tem o mesmo objetivo: ir para o céu, ir para o reino, conquistar o céu de Deus, que não é, o céu de Deus não é dado, o céu de Deus não é presente, o céu de Deus, o reino de Deus é tomado por conquista, tomado à força. E isso é o céu de Deus. É aqueles que praticam a verdade, vivem na verdade, vivem na sinceridade e têm uma empatia com o próximo. Então, para nós continuarmos entendendo o que significa isso, a empatia ela nos coloca a um estado comum, dentro e se colocando ao lugar ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós temos isso sobre regra de vida dentro da casa de Senhor, nós vamos demonstrando isso. Isso vai acontecendo. Ou seja, Deus não precisa revelar para as outras pessoas que você tem empatia com o próximo. Não, Deus não precisa fazer isso. Você, com as suas práticas, com as suas obras, suas ações, elas vão demonstrando que você é uma pessoa que tem isto na tua vida. E isso faz você ser diferente. Isso faz você diferente no mundo que nós estamos vivendo. Ou seja, o rancor, a ira e a raiva não pode existir no povo de Deus, não pode existir na igreja. Se nós já vivemos em um mundo todo conturbado, violento, cheio de problemas, por que na igreja do Senhor também tem? Não pode ter. A igreja do Senhor é o lugar de refúgio, é o lugar de salvação, é o lugar de comunhão. Louvado seja Deus. A igreja é o local das pessoas virem e serem acolhidas, ser vista, e elas reconhecer que aqui é um local de família. Isso é a igreja de Cristo.
Vamos ver um versículo bíblico? Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, em Levítico, no capítulo 19, versículo 18, nós vamos entender uma coisa que quando Deus falou: não te vingarás, nem te guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo contra a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha aí, a mesma coisa como Deus fala do 10 mandamentos, né? A mesma coisa repete lá em Êxodo capítulo 20, que fala dos 10 mandamentos. Muito bem, aí, ou seja, a vingança, a ira, todas essas coisas ruins não pode pertencer àqueles que caminham na presença do Senhor Jesus. Não pode pertencer, porque se pertencer, existe uma desigualdade de fé, desigualdade de esperança na presença de Deus. A igreja do Senhor, ela tem que estar livre da ira, da vingança, maquinar algo contra o próximo. A igreja de Jesus, ela não pode ser assim, senão não é a igreja de Jesus. É apenas um local religioso que fala a palavra, mas não tem obras, não tem práticas. E isso que faz a diferença no mundo que nós estamos vivendo. É isso que faz a diferença no mundo atual. É isso que faz a diferença dentro do corpo ministerial da igreja. Ou seja, dentro da igreja do Senhor, tem que ter empatia entre os obreiros e obreiras de Deus. Tem que ter a empatia, né, nos grupos da casa de Deus. A liderança com os seus liderados tem que ter uma empatia, um sentimento, né? Esse sentimento de acolhimento, de ajuda, de esperança. Isso é a prática que Jesus nos ensinou e ama essas coisas. Tem que ter empatia entre os obreiros, porque não é competitividade, não é quem sabe mais, não é quem tem mais, não é quem fala mais. Tem que ser um nível por igualdade. E quando temos esse nível de igualdade, o Senhor ordena a bênção. Agora, quando existe competitividade, situações em que um querer ser melhor do que o outro, ou então um tem mais do que o outro, aí já existe uma desigualdade na esfera eclesiástica, então na obraria de Deus. Então, quando existe essa desigualdade, que muitas das vezes é colocada pelo ser humano e não é por Deus, porque Deus não cria isso. Deus não cria desigualdade. Deus não cria situações para um ser melhor do que o outro. Deus cria oportunidades. E cada um conquista as oportunidades pelo seu merecimento, pela sua busca, por aquilo que você representa para Deus, por aquilo que Deus olha para você e no julgamento dele, o que eu represento para ele, e isso vai me fazendo ser uma pessoa de conquistas. E muitas das vezes a conquista não é só ter muitas coisas materiais, mas é a aproximação, é espiritualidade, irmãos. Devemos alcançar um nível de espiritualidade mais alto possível que podemos atingir. Se você se julga ser uma pessoa de oração, ore mais. Se você se julga uma pessoa que pratica o exercício de estar sempre nas campanhas, esteja mais, se esforce mais, pede para Deus mais graça e mais condição. Para que isso? Para você atingir um nível de espiritualidade que Deus se agrada. Ou seja, eu gosto de ler a palavra, então leia mais e pede a Deus cada vez mais entendimento, a revelação do conhecimento, a revelação da estrutura de Deus, para que você seja uma pessoa mais sábia. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, versículo 9, dá ao sábio para que seja mais sábio. Ou seja, quando Deus fala isso nesse versículo, significa que o sábio, ele não tem que só tomar para si, ele tem que tomar para si e compartilhar, retribuir. Quando nós vamos se alimentando muito, chega uma hora que enche. Então precisa soltar. É a mesma coisa a palavra de Deus. Quando nós se alimentamos muito, Deus vai te usar você para soltar essa palavra, para distribuir, compartilhar. Não importa, vai haver um compartilhamento para a glória de Deus. Isso é importante. Então não existe esse negócio de que, mas para que eu vou ler se eu não tenho oportunidade, sendo que a minha igreja é de um jeito e é de outro? Se você pensar assim, você está se auto-fechando, negligenciando o talento e o dom de Deus sobre a tua vida. Lembra que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: não negligencie, ou em outras Bíblias, não rejeite o dom que há em ti. Ou seja, tudo que Deus te deu para você, você use na obra. Você pode não estar usando na igreja, mas você vai usar na obra lá fora, usa o seu vizinho para alguém, enfim, use. O importante é isso, para que o Senhor seja enaltecido. E haverá um ciclo, né? Um ciclo de Deus. O que é o ciclo de Deus nisso? Deus te deu, você vai usando, Ele vai te renovando,
para você continuar sendo uma ferramenta, um instrumento das mãos de Deus, e com certeza a bênção de Deus vai ser poderosa sobre você. Mas vivemos uma época de uma luta espiritual muito grande. Na casa de Deus há uma luta espiritual muito grande. E quando Deus falou um versículo bíblico na palavra de Deus, quando ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, significa que ele está chamando. Tempos atrás as pessoas pensavam que quando era assim, ele estava chamando pessoas que estavam sem Jesus, o ímpio, umas pessoas sem Cristo. Mas na esfera que nós estamos vivendo hoje, de um cenário que nós estamos vivendo hoje, ele está chamando todas as pessoas. Todas as pessoas dentro da igreja, cansadas do dia a dia, cansada de uma vida espiritual cansada. Mesmice, não muda, não acontece nada. Então, vinde a Ele, vamos a Ele, estamos com Ele, compartilhamos com Ele, vamos até Ele. Para quê? Para que todo esse cansaço espiritual, toda essa fadiga espiritual, toda essa opressão, que muitas das vezes é uma opressão maligna, muitas das vezes é uma opressão familiar, muitas das vezes é uma opressão profissional, muitas vezes é uma opressão acadêmica, muitas das vezes até que não deveria acontecer, mas é uma opressão eclesiástica. E muitas das vezes essa opressão eclesiástica faz com que a pessoa está na igreja, não vai para o culto porque não está animado, vai quando der oportunidade, está uma opressão eclesiástica. Muitas vezes a pessoa está tendo uma opressão eclesiástica em dois requisitos, duas situações. Primeiro, o ponto ministerial, e segundo, o ponto pessoal. Eu não vou pessoal, porque é pessoa, não vou com fulano, ciclano, ou a igreja, o seu jeito de ser. Pessoal, aí você salta também pelo lado ministerial. Qual é o ministerial? Não vou porque o obreiro é o mesmo, é sempre isso, sempre aquilo. Então, esses dois tipos de pontos e requisitos que faz com que você tenha uma opressão eclesiástica. Mas quando você tem o olhar de Cristo, você, meu irmão, que tem a mente de Cristo, você não pensa assim. Você deixa Deus trabalhar, porque Deus vai esclarecer e mostrar as coisas como são. Vai colocar o ponto nos i, ajeitar as coisas e vai colocar tudo no seu devido lugar. Pode demorar? Pode, o tempo é de Deus, mas Deus faz, porque a obra é dele. Tem gente que pensa que é dono da obra de Deus, tem gente que pensa que é dono da casa de Deus. Quem pensa assim, Deus nem se envolve, irmão. Deus nem se envolve, já que você retirou no seu psicológico, na sua esfera espiritual, Deus de cena, tirou o Deus da atuação, só você que atua, então pode ter certeza que a falta de empatia cresce e a falta de Deus também. Então Deus não vai operar, não vai mais pilotar essas coisas, porque você só está olhando para si mesmo. E crente que olha para si mesmo é um crente pequeno no pensamento, pequeno espiritualmente, pequeno no crescimento com Deus, pequeno na obra de Deus, não consegue crescer com Deus, não consegue crescer na palavra, não consegue crescer nos ensinamentos bíblicos, não consegue crescer como pessoa de Deus, uma pessoa mudada, lavada, transformada, não consegue crescer na graça e no conhecimento, porque ele já é pequeno em todas essa maneira de agir, não é pequeno de estatura, não é disso, eu estou falando pequeno espiritualmente. E aí é uma pessoa que tem uma vanglória, um ego elevado e acha que é espiritual por essas coisas. Aí existe uma grande atuação da falta de empatia, porque não enxerga o próximo superior, como a Bíblia diz, é superior a si mesmo. Não enxerga o próximo também com uma igualdade de chamada, igualdade pelo mesmo Deus, o mesmo Senhor, a mesma palavra. Então isso faz com que o inimigo tenha a oportunidade de operar psicologicamente na vida desse ser humano, da vida desse irmão, né? Dessa irmã, né? Porque irmão e irmã só tá de nome, só de carteirinha, de rótulo, porque quem é irmão, ele abraça, ele ama, ele está junto, ele elogia, ele incentiva, ele ora, ele intercede,
ele jejua em prol do próximo. Tem gente que não faz isso, não sabe nem que é jejuar para o próximo, porque nunca fez esses propósitos, nunca fez isso na vida. Ele não consegue ofertar para Deus e pedir com que o resultado daquela oferta seja para o próximo e não para pensando em si mesmo. Só apenas vem para Deus pedindo com aquela lista de petição, e em nenhum momento consegue agradecer a Deus, em nenhum momento consegue pedir para Deus a tua misericórdia, a tua graça para ser melhor, com um crente com qualidade. Está faltando crente com qualidade em vários lugares. Não que isso não esteja, tem sim, mas está faltando muitos crentes com qualidade nos dias de hoje. Quando eu falo qualidade, não é o meu olhar julgativo. Quando eu falo qualidade, é os crentes mais amorosos, é os crentes mais amáveis, é os crentes que têm afago e o afeto com o próximo, é os crentes que realmente se importam pelo irmão que está na igreja e aquele que não pôde estar na igreja. É aquele que de vez gastar o seu tempo mandando mensagem, memes, tudo que é lixo eletrônico nas redes sociais, não. Ele investe aquele tempo pelo irmão que muitas vezes não está presente na obra do Senhor, aquele irmão que não pôde estar, muitas vezes você sabendo que ele trabalha, que ele estuda muito, mas você está ali sempre mandando uma mensagenzinha: irmão, sentimos a tua falta, estamos contigo, estamos orando por você, pelo teu crescimento. Olha, você está aí trabalhando, eu sei, é um trabalho difícil, corrido, mas nós estamos orando para Jesus abençoar uma porta gloriosa, um horário glorioso, e você vai estar conosco para nós dizermos: só o Senhor é Deus, maravilhas o Senhor tem feito. Isso está faltando, irmãos, nos dias de hoje. São pouquíssimas pessoas que pensam assim, são pouquíssimas pessoas que agem assim, são pouquíssimas pessoas que têm essa mentalidade. Isso é ter mentalidade de Cristo. Mentalidade de Cristo é isso, faz parte. Não é só ter conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico, irmãos, até um ateu tem. Conhecimento bíblico até um religioso tem. Conhecimento bíblico muita gente tem, mas poucos praticam, poucos realmente se envolvem nessa prática para deixar Deus operar de uma forma poderosa e gloriosa. Vamos ver mais uma palavrinha de Deus? Glórias a Deus por isso. Que Deus continue abençoando os queridos irmãos que estão conosco aqui nesse momento, às 9h31 da noite, aqui na TV Nilson Publicidade, aproveitando para você pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino, abençoar essa obra em Cristo Jesus. A Bíblia diz: aquele que abençoa em oculto, serás abençoado em oculto. Vamos praticar isso? Abençoe essa obra, Sun News TV, com o seu like, com a sua aprovação, sendo inscrito, e com certeza Deus irá te abençoar por esse ato. Isso é muito importante. Muito bem, vamos lá. Mateus, o capítulo 25, versículo 40. Muito fácil, conhecido entre os irmãos. E respondendo o rei, que lhe dirás? Em verdade vos digo que quando fizeste um desses meus pequeninos irmãos, olha o que Jesus falou, a mim o fizeste. Olha aí, isso é o que faz o diferencial de vida. Quando nós fazemos com o próximo, não olhando só para nós, não olhando o que Jesus realmente pode fazer só pelos meus interesses, só por nós. Isso é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. É importante nós olharmos para que quando nós fazemos a obra de Deus de uma forma exemplar, de uma forma com pluralidade, o Senhor também trabalha na pluralidade e trabalha no singular. Ou seja, se trabalha no singular na minha vida, singular, e na pluralidade porque eu agi de uma forma que foi para o próximo. Aí foi numa pluralidade. Isso é uma obra que Jesus sempre ensinou aos discípulos, que quando os discípulos estavam sempre caminhando com Jesus, Jesus sempre operava na pluralidade. Ele curou os cegos, ele curou os mudos, ele salvou vidas, ele libertou vidas, ele transformou vidas e fez com que todo o povo que estava em volta ouvisse e contemplasse que ele era diferente e que as palavras dele eram diferentes. Isso se chama obras de
pluralidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus também operava isso com pluralidade, com interesses do Pai, porque ele falou, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se o interesse dele era isso, ele fazia com que as pessoas vissem qual que era o interesse principal de Jesus. Amém? Vamos ver mais um versículo da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus, quando tinha ali sua idade da sua adolescência, abriu o livro do Senhor na casa do Senhor da sinagoga, diante dos mestres, diante dos doutores da lei, diante de todos aqueles que estavam ali presentes, e ele falou bem claro e alto bom som: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração. Olha a obra aí, irmão. Isso é a obra de Deus, irmão. Fomos chamados e ungidos pelo Senhor para quê? Fazer a obra de Deus. Fomos ungidos, todo mundo que é chamado especificamente por Deus, especificamente, são ungidos pelo Senhor. Existe uma coisa que as pessoas têm medo: não tocar nos meus ungidos. Será que ele está falando de crente para crente? Será que ele está falando de pessoas aí fora para os crentes? Será que ele está falando de crentes para obreiros crentes? Será que quando Deus fala isso, não tocar nos meus ungidos, significa que eu não posso expressar a minha verdade ou a minha sinceridade diante de pessoas que estão no altar? Será que é para isso ou não? Será que são pessoas que estão lá fora que fazem mal para aqueles que estão na casa de Deus? O que significa isso na realidade? Significa, meus queridos irmãos, que quando nós temos a verdade, nada mais pode ir contra a verdade. Se você tem a sinceridade de Deus sobre a tua vida, a sinceridade de Deus sobre a tua vida vai prevalecer. Não significa que você julga, você critica, você fala mal, mas significa que você está apresentando a verdade. E quando você tem essa verdade, ela prevalece. Agora, a partir do momento que saiu da verdade e virou palavras, falácias que são destruidoras, aí sim está tocando verbalmente em uma pessoa que foi chamada para evangelizar, pregoar, viver, ensinar, enfim, isso faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, observe bem que quando Jesus fala sobre essas coisas, é interessante que ele tinha um propósito para mostrar para os homens que todo aquele que viam a palavra de Deus era necessário uma mudança poderosa para que acontecesse grandes coisas, saísse da religiosidade. Tem pessoas que estão na igreja, mas não saiu da religiosidade. Tem pessoas que estão na igreja, mas não houve uma mudança. Precisa entender a mudança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante. Vamos ver mais uma palavrinha do Senhor Jesus? Observe, Isaías no capítulo 53, versículo 4. Está escrito. Primeiro, Jesus ele tinha um foco e um interesse muito grande. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Então, meus queridos irmãos, o que isso significa? Que Jesus, o foco dele era levar o que estava afligindo o povo. Então, ele levou para si as nossas enfermidades espirituais. Tem gente que confunde as coisas. Ah, mas ele levou as minhas dores físicas. Não é isso. Ele levou as minhas dores espirituais, as aflições, aquilo que me prendia, aquilo que me acorrentava, aquilo que me fazia ser distante de Deus. Jesus fez com que eu me aproximasse de Deus, do Pai. Ele veio salvar o que estava perdido, ele veio para os doentes espirituais. Ele não veio para os doentes, só os doentes físicos. A doença física não serve para Jesus. Por que não serve? Porque é físico. Ele estava em um estado 100% homem e 100% Deus. Não tem por que ele levar uma doença física para ele si só. Era só curar, ele repreender. Mas a doença espiritual é na alma. Isso é diferente. Ele pegava isso e levou para si e ele aniquilou isso na cruz do Calvário.
ele quebrou essa regra na cruz do Calvário. Então, quando nós falamos de vitória espiritual, é o que Jesus fez. Primeiramente, quando Isaías fala isso, verdadeiramente, de uma forma sincera, real e única, ele levou todos os nossos problemas espirituais, ligando a 11:28 de Mateus, que vende a mim cansados e os oprimidos. Até hoje Jesus está fazendo isso. Vende a ele cansado e oprimido, e ele vos aliviarei. Ou seja, a casa de Deus é uma espécie de eu estar indo pesado pelas aflições, pesado pelo cansaço espiritual, e trocar para Deus o fardo leve. Jesus, ele falou, o meu fardo é leve. Então eu vou lá, entrego o meu fardo pesado para Cristo, para Deus, e ele me dá o fardo leve com o meu fardo pesado. É isso que significa ter uma troca com Jesus de situações espirituais. E aí ele leva as minhas dores, as dores na alma, as dores no espírito, as dores que muitas vezes o inimigo causava, as dores que muitas vezes sentimentalmente acontecia sobre mim. E é isso que faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, depois que ele levava nossas dores, ele nos reputava da aflição, nos livrava da aflição. E ele foi ferido por causa disso. Todas essas coisas foi sobre ele, e ele foi oprimido pelas nossas dores, pelas nossas aflições. Isso se chama um exemplo glorioso de empatia com o próximo, porque Jesus, ele teve isso sobre si. Ele se movia sempre de amor para que o ser humano, o próximo, fosse no seu bem-estar, fosse alcançado pela bondade e pela misericórdia. Então Jesus, ele foi a ponte, está sendo a ponte e sempre será a ponte do homem para com Deus. Sempre será aquilo que ele expressou: sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho para o céu, verdade, que é a palavra de Deus, e a vida, vida com abundância, que é a vida do reino lá com Deus para todos sempre. Então, quando ele expressou isso, ele falou: olha, eu tenho um sentimento de empatia. Jesus homem e o Jesus divino, os dois em um, 100% cada um. Jesus homem, né, que sentiu a dor, a rejeição, a aflição, sendo oprimido pelos homens, soldados romanos, a rejeição do povo, sendo oprimido pelo que eles diziam, né, a opressão verbal. E isso às vezes é perigoso na casa de Deus, a opressão verbal, pelo que as pessoas falam, de vez incentivar, elogiar e amar, mas a opressão verbal colocando a pessoa que não é capaz, colocando a pessoa que não tem aquela condição, não tem aquela espiritualidade para executar. Isso se chama uma opressão verbal. Agora, quando falamos no que aconteceu com Jesus, aí veio a opressão física. Ou seja, ele foi maltratado, foi cuspido, bateram nele, e toda essa questão, opressão física, e fez com que ele vencesse isso. Porque o versículo fala de Isaías 53, ele foi oprimido por nós, foi lançado diante de seus matadores como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Se Jesus abrisse a sua boca para orar ao Pai e pedir uma resposta, o Pai acabaria com tudo aquilo ali. Mas tinha um propósito, tinha que ter uma comunhão, tinha que ter uma resposta da execução da palavra de Deus. E isso é que é importante. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vê uma coisa maravilhosa, que quando Isaías também, continuando falando da sua profecia, das suas palavras, Jesus, ele teve um procedimento único de unir, né? Além de unir o homem para com Deus, ele teve um procedimento único de formação de igreja. Não era só unir, né, como os desigrejados fazem, né? Não é, eu estou com Deus, mas você não está em comunhão numa igreja, você não está em um local de adoração. Eles se reúnem em determinados lugares e acham que estão adorando determinado local. Precisa ter um local para adorar Jesus, precisa ter um local, casa de oração, precisa ter um local que ali está estabelecido o santo nome dele de adoração. Senão, eu não sei o que significa executar a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, né? Não devemos ser como os tais, que deixem de se reunir como igreja, mas sejamos igrejas e nos reunimos. Então isso é importante para nós. E quando nós se reunimos como igreja, nós somos papel de igreja, perfil de igreja, comportamento de igreja. É isso que é ótimo diante dos olhos
de Deus e glorioso. E perante os homens existe a empatia um para com o outro, pensamento de paz e não de mal um para com o outro, e há o crescimento mútuo da obra de Deus. Quando nós olhamos essa questão, irmãos, nós vimos que é escasso diante de toda essa esfera global, a igreja de Jesus, é escasso, porque existe uma certa desigualdade na casa de Deus. Quando eu falo desigualdade na casa de Deus, vão pessoas pensar que é porque uns têm mais, outros têm menos, porque uns conseguem mais, outros conseguem menos, mas é aquilo que eu disse, fazer a diferença com Deus é uma conquista. Precisamos rever por que eu posso crescer mais com Deus, obter mais com Deus e eu não estou obtendo. O que está faltando em minha vida? O que eu preciso analisar e medir a situação das coisas para que eu entenda o que Deus precisa operar de uma forma gloriosa e poderosa em minha vida, e muitas vezes não está acontecendo. Primeiro ponto do estudo de hoje é a empatia consigo mesmo e com o próximo. Segundo ponto é entender o que significa ter a mente de Cristo. Para ter, quando se reúne e se une, qual é os interesses que você tem na presença de Deus? Qual é a certificação do chamado de Deus sobre a tua vida? O que você está fazendo para com Deus? O que você está executando para com o Senhor? Qual é a sua mentalidade em relação a isso? Qual é a sua forma de buscar o Senhor? Você está buscando o Senhor em espírito e em verdade, com sinceridade? Ou não? Se você está buscando a Deus com esses segmentos que eu disse, Deus só de te abençoar, e no tempo dele todas as coisas vão acontecendo de uma forma poderosa. Mas se estiver faltando isso, você precisa pedir para Deus: Deus, me dá graça para eu conquistar aquilo que está precisando na minha vida, para que eu testemunhe as suas grandezas cada vez mais sobre mim. Um versículo da palavra de Deus em Lucas, do capítulo 7, versículo 13, louvado seja Deus, diz assim, e vendo, aqui tem 4 versículos aí, vamos ver um por um aí, olha só, e vendo o Senhor, Jesus fez isso, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse para aquela mulher: não chores. Começa aí a empatia de Cristo, a empatia cristocêntrica que está faltando. O que é isso? Tem gente que não sabe o que é isso, mas precisa aprender, precisa se envolver nesse crescimento, precisa entender o que significa ter uma empatia cristocêntrica. Jesus, primeira coisa, moveu-se de íntima compaixão. Precisa isso. Quando se move de íntima compaixão, há um crescimento glorioso. O segundo versículo, vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 41. Está escrito, outra vez, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: queres ser limpo? Olha aqui. Íntima compaixão que moveu-se o Senhor fazer o milagre. Moveu-se o Senhor é uma execução. Quando nós temos uma íntima compaixão, a empatia com o próximo, nós somos movidos pelo Espírito Santo para quê? Para fazer a execução do milagre. Você vai fazer o milagre? Não, nem eu. Mas Deus, através de você, o milagre vai acontecer. Você vai ser o canal, a abertura do milagre. Você vai ser o caminho para que o Espírito do Senhor trilhe e faça o milagre. Mas precisa ter um passo disso, para isso acontecer. Sim, por isso que Jesus falou para ele: você quer ser limpo? Da mesma forma, quando falou para o cego que ele falou para o cego de Jericó, que é a primeira coisa que você quer na vida. O que ele disse? Eu quero ver. Então, olha só o propósito, irmãos. Ele podia pedir muita coisa diante de Jesus. O que você quer? Eu podia pedir posses, riqueza, ser conhecido, ser famoso, ter belas condições de vida, mas ele, primeira coisa, eu quero ver. E quando ele viu, que coisa gloriosa, a primeira coisa que ele viu foi o próprio Jesus na frente dele. Olha que presente glorioso, meus queridos. Olha que coisa maravilhosa. Fala se isso não é dentro de um mundo espiritual muito forte, porque ele se envolveu no espiritual. Ele não estava envolvido nas coisas terrenas. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina, quando ele disse aos Colossenses, pensai nas coisas que são do alto e não das coisas terrenas. O crente que pensa nas coisas do alto é um crente abençoado, é um crente bem sucedido. Não estou falando só de riquezas, de dinheiro, não.
Eu estou falando bem-sucedido espiritual. É uma pessoa que Deus olha e fala: eis ali um servo, eis ali uma serva, eis ali um filho, eis ali uma filha, eis ali alguém que realmente executa a minha palavra. Que coisa gloriosa ter esse contexto com Deus. Vamos para o próximo versículo, terceiro. Mateus, capítulo 14, versículo 14. Jesus ainda falando aí, ó. Viu uma grande multidão, viu uma grande multidão, e possuído de novo aí, ó, possuído, Jesus, possuído de íntima compaixão para com ela, e curou os seus enfermos. Esse versículo é muito interessante. É o único momento que fala, meus irmãos, que Jesus foi possuído. Olha só que coisa gloriosa. É o único momento que fala que Jesus foi possuído, mas não era possuído de demônio, era possuído de íntima compaixão. Era possuído de quê? De ser uma pessoa que pratica ser empático, né? Empatia com o próximo. Isso fez uma grande diferença. Último versículo, Mateus no capítulo 20, versículo 34. Está aí no rodapé, bem abaixo aí da tela. Então Jesus, movido de novo de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo o viram e eles o seguiram. Olha aí, quando Jesus curou o cego. Íntima compaixão. Quando Jesus também curou os 10 leprosos, ele estava em íntima compaixão. Mesmo que voltou um só, mas ele fez a execução do milagre. Ele quis fazer. Talvez, é lógico que o Jesus Deus, Jesus divino, sabia que 9 não voltaria. Mas um voltou e ele questionou, ele só fez uma pergunta: onde estavam os outros 9? Por que não vieram junto contigo? Porque ele sabia disso. Então a empatia, ela se envolve na gratidão. Ela se envolve na execução da gratidão. Isso é importante para o mundo espiritual, para o reino espiritual, para você que é crente, para você que está estudando a palavra de Deus. Sempre tenta e julgue, sempre como humilde na presença de Deus, como o menor da casa do meu Pai. Não julgue como o maior, não julgue como um ar de superioridade. Não queira ser melhor do que ninguém, porque assim você não vai para frente e Deus não vai te abençoar nesse requisito e nesse aspecto. Seja o menor. Você pode ter aquilo que você aprendeu, estudou bastante. Jesus está com você, você tem algo de Deus sobre a tua vida. Não tem esse negócio de eu não tenho nada, não sou nada. Irmãos, você tem, porque a Bíblia diz que nós somos vasos. E sobre os vasos as pérolas de Deus foi colocada. E se eu disser que eu não tenho nada, não sou nada, eu estou depreciando, menosprezando o que Deus fez com a minha vida, o que Deus está fazendo para comigo e para com a igreja a qual eu congrego. Então, se eu estou na igreja e falo: Senhor, somos vaso de barro, mas além do Senhor ser o oleiro, o Senhor ainda coloca nesses vasos as pérolas espirituais, as pérolas que estão no reino espiritual, para com o seu povo sejam grandes ferramentas nas tuas mãos, sejam pessoas que amam e querem ser amadas diante do Senhor, são pessoas que vê o próximo e são vistas, são pessoas que acolhem e são acolhidas. Isso é igreja. Isso é ministério de Jesus. Isto é ter vida cristocêntrica. É você não relutar com a obra, você não relutar com o próximo, mas você amá-lo como realmente ele é, como assim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso faz com que a obra de Deus tenha qualidade. É o que está faltando. Obra de Deus com qualidade, obra de Deus com excelência. Mas nós não somos perfeitos. Realmente, somos imperfeitos, mas estamos caminhando para a perfeição. O perfeito está vivendo em nós. Quem que é o perfeito? Jesus e o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, se eu tenho que entender esse versículo, essa palavra verdadeira, todo dia até a consumação do século, o perfeito está vivendo em nós todo dia até a consumação do século. Então significa que eu tenho que me esforçar e caminhar para a perfeição, que quando eu chegar no nível da perfeição, Jesus me leva. Jesus está pronto para me levar. Então, existem as lutas, dificuldades, adversidades? Sim, mas são elas que vai me atribuindo e me dando forças, ensinamentos para eu caminhar para a perfeição. Quando eu paro, estaciono na obra de Deus, porque eu olhei para as lutas e perfeição, eu tenho que entender uma coisa: o encontro com Jesus é muito real.
real e muito mais poderoso. As pessoas estão deixando Jesus por qualquer coisa. As pessoas estão deixando de adorar Jesus por qualquer coisa. Estão se enfraquecendo e não pedindo forças para Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. As pessoas estão morrendo porque não estão mais acreditando que são fortes como o monte de Sião. São pessoas revestidas na armadura de Deus em Efésios 6:11. São pessoas que não estão acreditando que Ele levou para si as nossas dores, nossas limitações, flagelos, pecado. Ele levou para si e aniquilou na cruz do Calvário. As pessoas não estão acreditando que o terceiro dia Ele ressuscitou, testificando e certificando as suas obras de Deus, nos justificando, como Romanos no capítulo 3, nos justificando da graça diante do Pai e diante de Deus. Pela graça a qual Ele derramou sobre nossa vida, que somos salvos, somos alcançados pelo Senhor. Estamos esquecendo isso, meus irmãos, que são motivos, razões e situações de continuarmos na presença de Deus fortalecido, esquecendo que Ele é a pedra de esquina, a rocha inabalável, a edificação da nossa vida, a pedra do edifício, a pedra angular, é aquele que nos faz ser forte, porque a Bíblia diz que nós somos um povo forte. Fraco é o inimigo, irmãos. Fraco é o inimigo. Por que ele é fraco? Porque quando nós julgamos ele como acima de nós, nós estamos esquecendo que Deus está em nossa vida. Espiritualmente, ele é um fraco porque Jesus está em nós, mas ele pode ser forte mais do que na matéria física. Mas louva a Deus, sabe por quê? Porque Deus não deixa o inimigo nos alcançar. Se Deus deixar, isso acontece, como aconteceu com Jó. Mas eu louvo a Deus que Deus tem nos guardado, que Deus tem nos protegido de todas as obras do mal, tem nos levado a um nível debaixo da sombra das tuas asas, debaixo da sombra da tua forte mão, e tem nos revestido da couraça da justiça. Como diz Davi em Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e a tua vara, o teu cajado me consola, e ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E ele disse também, Jesus, nos dias de hoje, quando ele falou, olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Irmãos, quando nós vamos para a igreja, é muito mais do que 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. E quando nós somos reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presença. Eu preciso acreditar e confiar nisso, acreditar que Ele faz presença, e quando Ele se faz presença, todas as coisas acontecem. Algo grande, glorioso acontece só pela presença dEle, já acontece algo poderoso. Eu preciso acreditar nisso. Eu tenho que colocar minha raiz nisso, para que eu seja fortalecido. Muitas pessoas estão morrendo porque o próximo não está ajudando, o próximo não está acolhendo, as pessoas não estão vendo, as pessoas não estão amando, as pessoas de vez estar puxando para o reino, estão afastando do reino. As pessoas não estão com um ar de compromisso com o próximo, com Deus. Muitas vezes, ou seja, só está tendo um compromisso consigo mesmo. Eu quero a bênção de Deus, e o resto cada um que busque. E não é assim que funciona, meus irmãos. Deus não trabalha só no singular, Ele trabalha na pluralidade. A bênção de Deus vem recalcada para aqueles que confiam e acreditam que Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da história. O ministério é de Deus. O ministério ao qual eu faço parte, você faz parte, não é do homem, não é da mulher, é de Deus. E se Deus está nesse negócio, Ele está à frente de todas as coisas. Deus está te vendo lá, hein? Deus está te vendo aí no ministério. Quem sabe Deus está te provando também aí no teu ministério, hein? Fale com Ele, esclareça essas coisas com Ele. Se envolve nessa glória para você entender o melhor de Deus sobre a tua vida. Amém? Vou ficando por aqui. Deus abençoe cada um dos irmãos que não mediu o tempo e esteve conosco através do YouTube, do Facebook, através do canal Sun News Sun Publicidade, e tem abençoado esse projeto. Irmãos, inscreva no canal Fábio Vladimir, inscreva no canal Sun TV Publicidade, abençoe cada vez mais. Que nessa noite seja uma noite abençoada e gloriosa. A todos meus queridos irmãos que esteve conosco até esse prezado momento, que fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E na quarta-feira que vem, se Deus assim o conceder a permissão, estaremos aqui às 21 horas, ao vivo, aqui no estúdio da TV, falando mais um tema do nosso programa Momento Bíblico, com um tema sistemático dentro do universo cristão. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém.